Um padrão oculto. Um quarto esquecido. E uma pista que ninguém percebeu, até agora. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião Arrow. Essa comunidade crescente me inspira. Diga-me de onde você está ouvindo hoje. Suas histórias dão vida a este canal. Adoro ler cada uma delas. Vamos mergulhar. Tudo começou, como acontece frequentemente, com uma carta. O envelope era grosso, de cor creme, e ostentava o brasão azul royal de Ashombe Hall. Uma propriedade jacobina situada em uma colina arborizada em Gloucestershire. Hercule Poirot, que então residia em seu apartamento imaculado no quarto andar de Vitehaven Mansions, girou a carta entre os dedos como se estivesse medindo seu peso e sua intenção. Ele não ouvia falar de Sir Lionel Ashombe há mais de 15 anos, desde que o homem serviu brevemente como subsecretário de Comércio e fez, como Poirot certa vez observou secamente, uma bela arte de dizer muito e não revelar nada. Agora, parecia que a relíquia nobre da política britânica o havia convocado. A carta era clara e curta, escrita à mão em uma caligrafia inclinada e antiquada. Senhor Poirot, algo estranho está acontecendo em Ashombe Hall. Eu não o incomodaria se achasse que é mera fantasia. Mas garanto que algo não é o que parece. Oficialmente, não houve crime algum. No entanto, sinto a pressão disso ao meu redor. Há um cômodo recentemente lacrado. Há papel de parede escondendo algo mais do que gesso. Minha governanta afirma ouvir arranhões atrás das paredes à noite. E esta manhã, encontrei um dos meus retratos de família, substituído. Não peço que acredite em mim. Peço apenas que venha. Seu, com pressa e crescente inquietação, Sr. Lionel Ashombe Poirot tomou um gole de chocolate e suspirou. Mon ami, disse em voz alta, embora estivesse sozinho, eles sempre esperam até que o mistério comece a respirar antes de chamar Hercule Poirot. Nunca pensam em ligar antes que o papel de parede comece a sussurrar. Ashombe Hall era o tipo de propriedade ancestral cujo silêncio pesava na alma. Torres se erguiam acima de alas de pedra. As árvores que ladeavam a entrada pareciam inclinar-se para dentro, como se estivessem escutando. Um motorista uniformizado aguardava Poirot na delegacia. Ao chegar, o famoso detetive foi recebido por uma multidão curiosa na grande sala carmesim. Uma sala que exalava um leve aroma de cedro e segredos. As janelas eram altas e arqueadas, os livros intocados, o relógio tic-taqueando com a arrogância de algo antigo e imperturbável. Sir Lionel, alto, magro e com o tipo de cabelo ralo que parecia penteado mais por hábito do que por esperança, o cumprimentou com um aceno cauteloso. Poirot, disse ele, obrigado por ter vindo. Receio que você ache tudo isso muito irregular. Poirot inclinou a cabeça. É justamente o irregular, monsieur, que me atrai. Por favor, comece. Sir Lionel gesticulou para os outros na sala. Minha família, ou o que sobrou dela. Vocês vão querer conhecer todos. Primeiro, minha sobrinha, senhorita Frances Ashombe, recém-chegada de Florença, história da arte, ideias terrivelmente modernas. Frances, uma jovem imponente, de olhos cinzentos e frios e uma expressão de perpétua desconfiança, mal assentiu. O senhor acredita em fantasmas, Sr. Poirot? Eu acredito, disse Poirot calmamente, que todo fantasma já foi um ser humano com negócios inacabados. Sir Lionel Pegaria. Meu primo mais novo, Henry Raftray, um advogado, não exatamente um de nós, embora sangue seja sangue. Henry, atarracado e suado, deu um sorriso forçado. A casa me enerva, M. Poirot. Sempre me enervou. Muitos lugares para ouvir. Muitos olhos em quadros. Excellent, murmurou Poirot. E o último membro. Senhorita Catriona Blake, nossa governanta. Ela está conosco há 10 anos. Ela jura que houve barulhos atrás do muro norte à noite. Catriona permaneceu ereta e pálida, com os olhos fundos de preocupação. Não são ratos, senhor. Algo se move. Algo respira. Poirot juntou os dedos. E esse papel de parede? Sir Lionel apontou para uma porta dourada. Siga-me.
O cômodo estava escuro, abandonado há décadas, a julgar pela poeira. Antigamente, fora uma sala de música, mas o piano agora estava coberto por um véu de linho. O papel de parede, verde claro com estampas florais desbotadas, estava rasgado em um único ponto perto da lareira. Ali, sob o papel, revelava-se um pedaço de pergaminho, cuidadosamente pintado, quase invisível. A curva de um rio e um rosa dos ventos, um mapa, sussurrou Poirot. Sir Lionel Ascencio Sambriament. Eu não estava lá antes. Não quando selamos esta sala em 1911. Eu juro. Poirot se aproximou, mas não tocou. E o retrato desaparecido? Sir Lionel apontou para a parede ao lado da lareira. A pintura do meu pai estava pendurada lá. Eu a encontrei substituída por uma de uma criança. Uma criança que nenhum de nós reconhece. Francis murmurou. É grotesco. Os olhos te seguem. Poirot, estranhamente quieto, observou o fragmento do mapa e o estranho posicionamento dos móveis. Alguém, disse ele lentamente, queria que isso fosse descoberto agora. Mas não completamente. Apenas um fragmento. Apenas o suficiente. Ele se virou. Devo pedir a todos que permaneçam em Ashombe Hall. Este caso, eu acredito, não se trata apenas do que está escondido no papel de parede, mas porque está escondido. Um silêncio caiu, pesado e estranho. Poirot ajeitou os punhos da camisa. Bom, agora, vamos começar a descascar o passado. Poirot permaneceu na sala de música por muito tempo depois que os outros retornaram à sala de estar, aparentemente para permitir que o detetive seguisse seu processo, embora cada um tenha saído com suas próprias razões. Francis com uma expressão inquieta, Henry com visível alívio e Catriona Blake rígida como uma estátua até o último momento. Sir Lionel permaneceu apenas brevemente, como se não quisesse ficar sozinho na sala, mas também não quisesse demonstrar isso. Poirot ajoelhou-se graciosamente, seus sapatos de couro envernizado mal arranhando a poeira no piso de madeira. Seus olhos percorreram o papel de parede desbotado, notando onde havia bolhas ou onde havia sido pressionado com muita suavidade. Seus dedos pairaram perto da borda rasgada, mas ele ainda não a tocou. Em vez disso, estudou a lareira, uma elaborada estrutura de mármore, claramente fora de uso, com o revestimento estranhamente limpo. Ele se levantou e deu um passo para trás, inclinando a cabeça para um lado. Um mapa não é apenas geografia, murmurou para si mesmo. É uma promessa, uma rota para algo valioso, ou algo enterrado. Ele se virou, andando lentamente pela sala, traçando o contorno da parede com os olhos. Então, com uma decisão repentina, saiu da sala e se juntou a Sir Lionel na sala carmesim. Você disse que selou aquela sala em 1911. Sir Lionel Ascencio. Depois da morte da minha mãe. Ela gostava bastante dele, costumava fazer noites musicais lá. Mas depois da morte dela, ficou pesado demais. Nós o trancamos, preservamos e o deixamos dormir. O olhar de Poirot se aguçou. E ninguém entrou lá nos anos seguintes. Que eu saiba, não. A porta permaneceu trancada. A chave estava na gaveta do meu escritório. Intocada, pensei. Mas alguém teve acesso. Sir Lionel franziu a testa e disse relutantemente: vários funcionários poderiam ter entrado se quisessem. Mas por que entrariam? Até a governanta alegar ter ouvido sons, não havia motivo para se aventurar. Poirot virou-se para a porta. Deixe-me entrevistar cada um deles, um por um. Não apenas a sua equipe, os residentes também. Todos que estiveram entre estas paredes na última semana. Sir Lionel concordou, embora sua boca se contraísse em uma linha tensa. A primeira a chegar foi a senhorita Frances Ashombe. Ela se acomodou na beirada da poltrona de veludo vermelho, com o cigarro já aceso e os dedos tremendo levemente. Eu sei o que o senhor está pensando, Sr. Poirot. Que talvez eu tenha rasgado o papel de parede para encontrar um tesouro. É isso. Poirot não sorriu. Não, mademoiselle.
Não começo com conclusões. Começo com perguntas. Por exemplo, por que voltou de Florença tão abruptamente? Ela arqueou a sobrancelha. Isso foi há semanas. De fato. Mas você não era esperado antes de maio. Você chegou em março. Francis Exelu Fumica. Tive um desentendimento com meu professor. E, para ser franca, a Shombe Hall pode ser sufocante, mas é meu lar. Florence não era o que eu esperava. Muito bem. E quando foi a última vez que você entrou na sala de música? Francis hesitou. 2 dias atrás. Segui o som do piano. Apenas uma única nota. Eu acho. Não havia ninguém lá. A porta estava aberta, o que era estranho. Foi quando notei o papel de parede rasgado. Você não relatou isso imediatamente. Eu contei para a Catriona. Ela contou para o Sir Lionel. Poirot notou sua atitude defensiva. Rápida demais, polida demais. Ele assentiu. Merci, mademoiselle. Mais uma pergunta. A senhora já viu o retrato da criança antes? Os olhos dela piscaram. Não. Mas tem algo desagradável. Familiar de um jeito que não consigo identificar. Poirot a conduziu gentilmente para fora e chamou Henry Raftray. O advogado entrou, torcendo as mãos. Se quer saber, este lugar ficou estranho desde que aquele jardineiro desapareceu. Poirot inclinou-se para a frente. Jardinero. Rapaz. Contratado ano passado. Chamava-se Alfred Bick. Um pouco burro, mas bom com tesouras. Certa manhã, ele desapareceu. Pensei que talvez tivesse roubado alguma coisa. Mas, pensando bem, deixou todos os seus pertences para trás. Poirot guardou isso. E o seu assunto aqui, monsieur? Eu cuido dos assuntos legais da propriedade. Não há muito o que fazer na maioria dos dias, exceto garantir a Lionel que os impostos não vão arruiná-lo. E você entrou na sala de música recentemente. Céus, não. Poeira me dá asma. Evito totalmente a ala antiga. Poirot assentiu. Mas você conhece bem a casa. Bem o suficiente. Então me diga, há um porão embaixo da sala de música? Henry piscou. Sim, na verdade. Um antigo porão. Ninguém o usa há décadas. A porta fica na copa. Merci. É só isso, por enquanto. Poirot fez a próxima pausa na senhorita Catriona Blake. Ela sentou-se ereta, com as mãos firmemente cruzadas. Esta casa, ela se lembra de coisas, senhor. Há noites em que não deixa ninguém dormir. E os barulhos? Descreva-os. Um leve arranhão, sempre atrás da mesma parede. Não todas as noites, só algumas. Como algo andando de um lado para o outro, enjaulado. Poirot observou. Por que você chegou perto da sala de música? Porque a porta estava aberta. Não deveria estar. Eu a tranquei no dia anterior. Eu sempre verificou. Naquela manhã, estava entreaberta. Frio lá dentro. Eu olhei. Vi o papel de parede rasgado. Contei para o Sir Lionel. Você disse que trancou, com qual chave? Minha cópia. Tenho um conjunto de esqueletos. Poirot estreitou os olhos. Quantas cópias dessa chave existem? Trace. Meu. De Sir Lionel. E um guardado na gaveta de prata. Mas muitas vezes é trocado de lugar. Poirot levantou-se lentamente. A senhora está aqui há 10 anos, senhorita. Blake. Já viu aquele retrato antes? Seus lábios se abriram e depois se fecharam. Não. Mas, eu sonhei com isso, uma vez. Anos atrás. Com aquela mesma criança. Sojinha na floresta. Poirot não respondeu. Virou-se para a janela, imerso em pensamentos. Quando todos se pronunciaram, Poirot retornou sozinho à sala de música, desta vez munido de uma lupa e um lápis. Examinou a lasca do mapa, notando uma pequena marcação em forma de triângulo e uma única palavra quase ilegível sob o rio. Brackenmore. Um local. Uma pista.
Ele deu um passo para trás, estudou as paredes novamente e então se virou para a lareira. Algo o atingiu. A lareira limpa, o cheiro não de poeira, mas de algo, levemente queimado. Ele se agachou e bateu levemente na alvenaria dos fundos. Uma pedra solta deslizou para dentro com um clique suave. Um painel se abriu, um pequeno nicho escavado atrás da lareira. Dentro dele, havia um pedaço de papel, carbonizado nas bordas. Poirot usou o lápis para retirá-lo. Era uma página arrancada de uma carta, escrita na mesma caligrafia de Sir Lionel, mas não endereçada a ninguém. Um rascunho, talvez. A tinta estava borrada, mas 3 palavras se destacavam, se ela se lembrar. Poirot dobrou-o cuidadosamente. Ele saiu do quarto e caminhou rapidamente em direção à copa. Lá, com algum esforço, encontrou a velha porta do porão. Dobradiças enferrujadas rangeram quando ele a abriu. O ar lá embaixo era úmido e terroso. Ele desceu com passos cautelosos, seus sapatos ecoando na pedra. O porão era baixo e escuro, as prateleiras cedendo com o tempo. E então ele viu uma segunda porta, pequena, de madeira, pregada com pinos de ferro. Ele bateu na maçaneta. Ela fez barulho. Tranquil. Atrás dele, nada se movia. Mas Poirot sentiu novamente aquela sensação peculiar de algo anteselado agora começando a respirar. Ele voltou para o andar de cima, com a mente iluminada. Agora ele tinha 3 verdades. Um mapa que apontava para Brackemore, uma criança que ninguém dizia conhecer, mas que todos pareciam temer, e uma porta atrás da qual havia um silêncio completo demais para ser natural. E ele sabia, sem sombra de dúvida, que o crime, fosse ele qual fosse, já havia acontecido. Há muito tempo. Só agora é que ele decidiu emergir. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e baixa, com neblina, como se o próprio céu conspirasse para manter a Shombe Hall em perpétuo silêncio. Poirot, já impecavelmente vestido e sentado diante de uma bandeja de café da manhã perfeitamente simétrica, recusou os ovos. Seu olhar estava fixo no papel carbonizado retirado da lareira. Estava agora plano, pesado sob um pires de porcelana, e embora a caligrafia vacilasse, a mensagem sob as manchas parecia carregada de pavor. Se ela se lembra. O que alguém que tanto temia que Francis, ou Catriona, pudesse se lembrar? Havia, pensou Poirot, algo não dito nos 3 depoimentos. Não mentiras, exatamente, não, mentiras carregavam a tensão da invenção. Eram omissões, espaços em branco em lembranças onde antes residia a emoção. Isso, ele sabia, era mais perigoso. As pessoas escondiam fatos para enganar, mas escondiam sentimentos para proteger. Ele mal havia pousado sua xícara quando uma leve batida anunciou Sir Lionel. Bom dia, disse o homem mais velho, entrando na sala. Desculpe a intromissão. Gostaria de oferecer alguma ajuda, caso precise examinar a propriedade mais a fundo. Receio que a Shombe Hall não seja tão organizado quanto sua bandeja de café da manhã. Os lábios de Poirot se curvaram. Precisão, Sir Lionel, nem sempre é uma questão de riqueza. É uma questão de mente. Lionel hesitou, depois gesticulou para o papel sobre a mesa. Posso? Poirot assentiu. Os olhos do homem percorreram o fragmento, mas seu rosto não revelou nada. Encontrei isso no compartimento escondido atrás da lareira da sala de música, disse Poirot casualmente. Sir Lionel pousou o papel com cuidado. Não me lembro de tê-lo escrito. É assim que os crimes são frequentemente preservados em silêncio. Não pela negação, mas pela conveniente erosão do tempo. Lionel não respondeu. Ele se virou e foi até a janela. Há coisas, dos anos de guerra. Assuntos de família. Vergonhosos. Mas sem crimes, Sr. Poirot. Poirot deixou passar. Conte-me sobre Brackemore. Lionel se virou, visiblement assustado. Brackemore? É uma vila, o que resta de uma, ao norte daqui, talvez 16 quilômetros. Em grande parte abandonada. Meu tio-avô tinha terras lá.
Acredito que existiu uma fazenda de arrendatários. Não resta nada além de muros de pedra e pântano. O fragmento do mapa menciona isso. Marcado com um triângulo, como um destino ou um enterro. Você acredita que havia algo escondido lá? Acredito que alguém acreditou que era importante o suficiente para ser desenhado, escondido e parcialmente destruído. E que o selamento da sala de música em 1911, o retrato da criança desconhecida e essa referência à lembrança estão conectados. Lionel apertou o maxilar. Faz muito tempo. Poirot inclinou a cabeça. Sim. O que torna ainda mais preocupante que isso agora ressurja. Após o café da manhã, Poirot solicitou uma segunda inspeção na sala de música, desta vez sozinho e com intenção específica. Examinou o assoalho perto da lareira, passando a mão levemente pela madeira envelhecida. Uma leve descoloração, quase invisível, sugeria que uma tábua havia sido levantada e recolocada. Poirot pegou um pequeno canivete e cuidadosamente abriu a borda. A tábua cedeu com um suspiro, revelando uma cavidade de não mais de 10 centímetros de profundidade. Aninhado dentro, envolto em oleado já quebradiço pelo tempo, estava um sapato de couro infantil. Dentro dele, um pingente de prata gravado com a inicial E. Ele se levantou lentamente, com o sapato na palma da mão, incrivelmente leve. Poirot retornou à sala de estar, onde solicitou a presença da senhorita Blake. Catriona entrou rapidamente, avental dobrado impecavelmente, rosto pálido. Ele ergueu o sapato. Você reconhece isto? Ela o encarou por alguns instantes, depois afundou lentamente na cadeira mais próxima. Eu esperava, sussurrou. Rezei para que você não encontrasse isso. De quem era? Elias. Sua voz falhou. A criança na pintura. O nome dele era Elias. Poirot Esperou. Ele foi trazido para cá em 1908. Um primo distante, me disseram. Um órfão. Mas eu sempre suspeitei, ele não era bem isso. Não havia registro. Nenhuma explicação. Ele simplesmente estava aqui. E a família não falava sobre isso. Lady Ashombe se afeiçoou a ele por um breve período. Mas ele era um garoto estranho. Quieto. Olhava fixamente por muito tempo. Falava muito pouco. Eu era jovem na época, sua babá, na verdade, embora eu tivesse apenas 15 anos. Poirot disse gentilmente, e então ele desapareceu. Sim. Suas mãos agarraram o braço da cama. Certa manhã, a cama dele estava vazia. Disseram que ele tinha ido morar com parentes em Kent. Mas não houve despedida, nem carruagem, nem confusão. Só silêncio. E no dia seguinte, a sala de música estava trancada. Poirot assentiu lentamente. E nunca mais ninguém falou dele. Ela balançou a cabeça. Você nunca perguntou? Sim, uma vez. O rosto de Lady Ashombe empalideceu. Ela me disse que eu perderia meu lugar se mencionasse o nome dele novamente. Poirot se levantou e andou lentamente de um lado para o outro. E se Elias nunca tivesse saído de Ashombe Hall? E se o mapa, o sapato escondido e o retrato falso forem tentativas, não de revelar um crime, mas de espiá-lo? Por que agora? Ela perguntou, quase desesperadamente. Poirot olhou para ela. Porque a culpa tem um tempo. E esta casa, eu acho, floresceu. Naquela noite, Poirot pediu uma lanterna e desceu novamente ao porão, dessa vez com Sir Lionel. Na porta com taxas de ferro, Lionel hesitou. Eu tinha esquecido que isso era aqui. Poirot não disse nada enquanto Lionel tirava uma chave velha de uma bolsa de couro. A fechadura se abriu com um clique. A porta rangeu para dentro. O ar estava viciado, imóvel há décadas. O cômodo adiante era pequeno, forrado de prateleiras. Um cobertor jazia num canto, roído por traças. Perto dali, um brinquedo de madeira de criança, metade de um cavalo esculpido, repousava onde havia caído. Poirot entrou. Sua lanterna iluminou as paredes. Na poeira,
Ele viu as linhas rabiscadas de um desenho infantil. Figuras rústicas de palitos. Uma árvore. Um rio. Uma casa. Uma grande marca preta havia sido desenhada sobre uma figura, com raiva, repetidamente. Ao lado dela, a letra F. Francis, disse Poirot em voz alta. Lionel respirou fundo. Ela tinha apenas 4 anos. Ele sussurrou. Poirot se virou. Você sabia. Eu suspeitava, disse Lionel, com a voz pesada. Depois da morte da minha mãe, encontrei papéis. Não muitos. O suficiente para entender que Elias era a sua vergonha. Um filho ilegítimo desde a juventude. A presença dele perturbou o equilíbrio. Então, um dia, ele desapareceu. Minha mãe ficou retraída. O quarto foi fechado. Eu não disse nada. Eu estava com medo. Poirot voltou para a porta do porão. E agora alguém não tem mais medo. Alguém quer que ele seja lembrado. Ele se virou novamente para Lionel. Não havia mapa. Havia uma criança. E alguém que o amava o suficiente para garantir que um dia ele fosse encontrado. Poirot estava parado na porta do porão, com a lanterna erguida, projetando uma sombra longa e ondulante atrás de si. Os desenhos rudimentares na parede permaneciam imóveis, mas seu significado se tornava mais sinistro a cada momento. O ar pesado oprimia como se estivesse carregado de palavras não ditas por muitos anos. Sir Lionel encostou-se no batente da porta, com o rosto cansado e ilegível. Se ela tivesse 4 anos, começou. Sim, interrompeu Poirot suavemente. Então é possível que Francis se lembre de algo. Algo que mais tarde foi negado ou enterrado. As crianças nem sempre esquecem tão completamente quanto supomos. Muitas vezes, a lembrança sobrevive como um sentimento, uma inquietação, um sonho recorrente. A mão de Lionel roçou na maçaneta, a voz baixa. Você acha que ela conhecia o Elias? Que eles? Poirot virou-se bruscamente para ele. Acho que algo aconteceu nesta casa, algo que os adultos temiam demais para nomear. E acredito que alguém, talvez a própria pessoa que pintou aquele retrato, pretendia que Elias não desaparecesse sem deixar rastros. Um mapa escondido. Um quarto lacrado. Um desenho de um rio e uma casa. Essas não são marcas de culpa. Essas são marcas de luto. Lionel olhou para a penumbra do porão. E agora? Precisamos descobrir precisamente como o menino desapareceu, disse Poirot, apagando a lanterna. E, com mais urgência, quem agora deseja que sua história seja lembrada? Porque não acredito que seja apenas o fantasma de Elias assombrando a Shombe Hall. Acredito que foi uma mão viva que rasgou o papel de parede. Uma mão que colocou o retrato. Alguém aqui deseja que a verdade seja descoberta, mas talvez ainda não ouse falar. Eles saíram do porão no momento em que o relógio do corredor bateu 8 horas. A casa esfriava à medida que a noite se aproximava, e passos fracos ecoavam em um corredor distante. Poirot parou, escutando. No andar de cima, o chão rangeu novamente, depois silenciou. Ele subiu as escadas sozinho e seguiu até a galeria da família. Uma passagem estreita ladeada por retratos, um de cada geração. Francis estava parada no fundo, meio virada para uma pintura, com a postura tensa. Poirot approximuesse silenciosamente. A senhora vem sempre aqui, mademoiselle? Ela se assustou e se virou, levando a mão brevemente ao peito. Só quando não consigo dormir. Você não dorme facilmente. Ela hesitou, depois olhou novamente para a pintura. Uma mulher alta de cetim verde, o cabelo preso num coque eduardiano. Sonho coisas que não consigo explicar. Não imagens. Sentimentos. Eu costumava pensar que eram meus. Mas às vezes me pergunto se pertencem a outra pessoa. Poirot se aproximou dela, os olhos se movendo do retrato para a expressão dela. Sonhos são os ecos da memória, senhorita Ashombe. Mesmo aqueles que acreditamos esquecidos. Francis não olhou para ele. Quando eu era bem pequena, eu tinha um amigo imaginário. Eu o chamava de eu.
Não me lembro de mais nada. Só do nome. Minha governanta me disse que era bobagem infantil. Mas ultimamente, quando vi o retrato daquela criança, fiquei assustada. A voz de Poirot era baixa. Por que você se lembrou de mais do que gostaria? Porque eu acho que ele era real. Sua voz tremeu. E acho que eu falhei com ele. Você tinha 4 anos, mademoiselle. Se alguém falhou com Elias, não foi você. Ela olhou para ele então, bruscamente. Elias? Aquele é? Poirot assentiu. O nome dele. Ele não era imaginário. Ele estava aqui. Frances recuou como se estivesse cambaleando. Por que o esconderiam? Ele era só um menino. Porque, talvez, sua presença ameaçasse expor algo não dito. Um caso, uma herança, uma vergonha grande demais para os Achombes suportarem. Ou talvez, acrescentou Poirot cuidadosamente, porque algo aconteceu com ele. Algo pelo qual alguém era responsável. Frances voltou-se para a galeria de retratos, mas agora seu olhar estava distante. Minha mãe nunca falava desta casa. Ela a deixou assim que pôde e nunca mais voltou. Só vim para cá depois da morte dela. Sempre me perguntei por que ela era tão amarga, tão receosa de qualquer coisa relacionada a Achombe. Ela dizia que era um lugar cheio de paredes que vigiavam. Poirot cruzou as mãos atrás das costas. Talvez ela também se lembrasse de mais do que deixava transparecer. Naquela noite, Poirot solicitou que o retrato da criança desconhecida fosse retirado da sala de música e levado para seus aposentos. À luz da lanterna, ele o estudou atentamente. As pinceladas eram confiantes, a paleta discreta, e havia algo assombroso nos olhos, grandes demais, sábios demais. O verso da tela não trazia nenhuma assinatura, mas quando Poirot examinou a borda inferior da moldura, a ponta do dedo dele traçou algo gravado na madeira, quase invisível. CB 1910. Ele se inclinou, estreitando os olhos. Catriona Blake? A governanta. Uma jovem de 15 anos em 1910. Uma babá. Uma testemunha. E, talvez, a artista. Ao amanhecer, ele a chamou em voz baixa, antes que os outros se levantassem. Ela chegou com suas roupas de trabalho, o avental cinza ligeiramente torto, os olhos cansados, mas atentos. Poirot mostrou-lhe a gravura. Você pintou, ele disse sem questionar. Catriona olhou para a coisa, depois para ele. Sua boca se abriu, depois fechou. Por fim, ela assentiu. Eu fiz. Mas não da vida real. Pintei na noite seguinte ao desaparecimento dele. Não era minha intenção. Simplesmente, aconteceu. Acordei de um sonho. O rosto dele estava na minha cabeça, tão vívido, que não consegui descansar até pintá-lo. Por que esconder isso? Porque eu tinha medo. Porque me disseram que ele nunca existiu, que eu tinha imaginado tudo. Mas eu sabia que ele esteve aqui. Eu o abracei quando ele estava doente. Eu cantei para ele. Ele costumava sentar embaixo do piano e cantarolar junto. Ninguém mais se lembrava dele. Ou queria se lembrar. Alguém se lembrou o suficiente para rasgar o papel de parede. Para abrir o quarto. Para me guiar. Ela hesitou. Eu não rasguei o papel de parede. Não? Perguntou Poirot gentilmente. Ela balançou a cabeça. Achei que sim. Os olhos de Poirot escureceram com a reflexão. Então outra pessoa está fazendo um jogo cuidadoso. Mais tarde naquela manhã, Poirot pediu a Sir Lionel que reunisse todos na sala de estar. Frances, Henry e Catriona chegaram prontamente, embora cada um tivesse uma expressão diferente. Suspeita, apreensão, resignação. Poirot estava diante da lareira de mármore, com as mãos cruzadas e a voz precisa. Meus amigos, convidei vocês aqui porque acredito que esta casa guarda mais do que segredos. Ela guarda dor. Dor mantida em silêncio por muito tempo. Henry Zombu Baixinho. Já passamos por isso. Não, Monsieur, disse Poirot friamente. Já arranhamos a superfície. Agora vamos cavar.
A criança conhecida como Elias não desapareceu com parentes em Quente. Ele foi escondido. Trancado. Selado dentro de um quarto sob esta casa. Os desenhos permanecem. Seus pertences permanecem. E sua memória permanece, enterrada na mente daqueles que eram jovens demais para entender ou assustados demais para resistir. Francis ergueu os olhos bruscamente. Você acha que ele morreu aqui? Poirot não piscou. Acho que ele foi forçado a desaparecer. Se por acidente ou intencionalmente, é a questão que permanece. Mas alguém nesta casa tem tentado trazer sua memória de volta à tona. O papel de parede rasgado, o mapa, a pintura, tudo deliberado. Tudo orquestrado por alguém que se lembra do que os outros esqueceram. Ele se virou para Catriona. Você pintou o retrato dele. Você manteve a memória viva, mesmo que em silêncio. Para Francis, você sonhou com ele. Chamou de él. Para Saint Lionel, você encontrou os papéis. Você trancou a sala. Você escolheu o silêncio. E, finalmente, para Henri Raftrey, que se mexeu inquieto sob o olhar de Poirot. O senhor, Messier, alegou não saber. No entanto, quando questionei o porão, o senhor sabia que a porta não era aberta há décadas. Isso é estranho, já que o porão não estava marcado em nenhuma planta. O senhor só poderia saber disso se o tivesse usado uma vez, e temesse sua redescoberta. Henri se levantou abruptamente, com o rosto pálido. Isso é um absurdo. Poirot levantou a mão. Não, senhor. Não é absurdo. É verdade. Acredito que o senhor conhecia Elias. E acredito que ele estava escondido para proteger alguém. Talvez de um escândalo. Talvez de culpa. Mas agora, alguém mudou o jogo. Alguém está pronto para falar. E quando o relógio bateu meio-dia, uma voz suave atravessou a sala. Eu sou. Todos os olhos se voltaram para Francis. Seu rosto estava calmo. Sua voz, firme. Eu lembro. Todos os olhos se voltaram para Francis. O silêncio que se seguiu à sua declaração não foi de descrença, mas de pavor. Até o ar pareceu prender a respiração. Francis sentou-se ereta na cadeira, as mãos apoiadas nos joelhos, a voz firme apesar da palidez do rosto. Eu me lembro de um menino, disse ela baixinho. Um menino de cabelos escuros que cantava sem palavras. Lembro que ele costumava se esconder debaixo do piano quando trovejava. E eu me lembro que me disseram para não falar dele. Attesta de Sir Lionel Franzusseux profondamente. Francis, você era uma criança. Certamente são sonhos, fragmentos. Não, disse ela bruscamente, com os olhos faiscando. Disseram-me que ele era meu primo. Ele me deu um dedal de prata e disse que eu deveria guardá-lo para sempre, pois ele protegeria meu polegar. Ele me chamava de Fanny. Poirot assentiu lentamente. Detalhes que um sonho não fornece. Continue, mademoiselle. Francis olhou para o chão, suas palavras agora como cacos de vidro sendo organizados em uma forma clara. Uma noite, acordei com gritos. Lembro que saí do meu quarto e desci. A porta da sala de música estava entreaberta. Havia alguém lá dentro. Meu avô, eu acho. Ou alguém parecido com ele. E o menino estava chorando. Sua respiração ficou presa. Havia sangue. Não muito. Só no chão, perto da lareira. E então alguém me notou, e fui levado para o andar de cima, às pressas, com violência. Uma mulher me abraçou forte e me disse para esquecer. Acho que era minha mãe. Mas não sei mais. Ela olhou para Poirot. E então ele se foi. Disseram que ele nunca existiu. Disseram que eu estava doente. Me deram soníferos por semanas. Commissaire a creditor neles. Poirot não disse nada por um instante. Limitou-se a cruzar as mãos. Então, sem se virar, ele foi até Saint Lionel. Você não disse nada porque achou que não era seu crime. Você trancou a sala. Você preservou o silêncio. Mas agora o silêncio se quebrou. Lionel parecia envelhecido, com a postura rígida.
Eu não sabia o que tinha acontecido com o menino. Só sabia que ele tinha desaparecido. E me disseram que, se eu amasse esta família, jamais faria perguntas. O olhar de Poirot se aguçou. Contado por quem? Uma longa pausa. Por fim, Lionel suspirou. Minha mãe, Lady Edith. Ela governava esta casa como uma rainha com o coração partido. Nunca entendi o que a assombrava. Mas eu obedeci. Todos nós obedecemos. Ela era a mãe de Elias. Acredito que sim. Havia cartas, fragmentos, referências à criança e sua vergonha. Ela deve tê-lo dado à luz em segredo. As datas coincidem. Poirot andava lentamente, com a mente em movimento. Depois, ele foi escondido em Ashombe, apresentado como um parente distante para preservar as aparências. Até que algo, uma discussão, um acidente, o levou à morte. Francis se levantou, com os braços cruzados com força. Por que esconder? Mesmo que ele fosse ilegítimo, por que selá-lo como um fantasma? Henry Raftray, silencioso até então, deu um passo à frente, com a expressão distorcida por algo não exatamente de culpa, mas próximo de ódio. Porque um filho bastardo arruinaria o nome Ashombe. Lady Edith passou a vida inteira preservando a ilusão da perfeição. Ela era obcecada por linhagem, por honra. Quando o menino começava a fazer perguntas, quando demonstrava muita garra, ela entrava em pânico. Francis O. Enkeru. Você sabia? Henry torceu os lábios. Eu suspeitava. Eu tinha 16 anos. Ouvi coisas. Vios himetomes. Mas eu não era da família o suficiente para impedir, apenas o suficiente para ser cúmplice. Contei para o Lionel. Ele não fez nada. Eu tinha 19 anos, rosnou Lionel. E morria de medo dela. Acha que teria se saído melhor. Poirot levantou a mão, sua voz firme como aço. Chega. Há culpa suficiente nesta sala para pintar as paredes novamente. O fogo crepitava na lareira quando ele se virou para Catriona Blake. Senhorita, creio que foi a senhora quem escondeu o sapato. Ela abaixou a cabeça. Sim. Depois de descobrir que a criança havia desaparecido, fui à sala de música. Vi a bagunça, o cobertor meio dobrado, a lareira remexida. Encontrei o sapato escondido atrás do piano. Pensei que talvez ele tivesse fugido. Mas ninguém procurou. Ninguém sequer disse o nome dele. Soube então que ele havia sumido. E tive medo de dizer isso em voz alta. A voz de Poirot suavizou. Então você preservou o sapato. Escondeu-o com o pingente. Pintou o retrato. Da única maneira que pôde, você manteve a memória dele viva. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não as enxugou. Eu não pude salvá-lo. Mas eu poderia me recusar a esquecê-lo. A sala ficou silenciosa novamente, desta vez não de choque, mas de tristeza. Até Henry se calara, com as mãos agora cerradas ao lado do corpo. Poirot deixou o silêncio pairar antes de falar. E agora chegamos à verdadeira questão. Quem rasgou o papel de parede? Quem colocou a pintura? Quem tentou reacender a memória de Elias depois de todos esses anos? Francis levantou a mão lentamente. Sim. Sir Lionel virou-se para ela. O quê? Eu me lembrei, lentamente, aos poucos, dos sonhos, da imagem dele. Encontrei o velho caderno de esboços no sótão há 2 meses, aquele com o nome dele rabiscado com letra de criança. Aquilo me fez pensar em alguma coisa. Então, encontrei a chave da sala de música na gaveta da escrivaninha. A sua gaveta, tio Lionel. Destrancada. Ela encontrou o olhar de Poirot firmemente. Quando entrei, tudo voltou. Não como fatos, mas como sentimentos. A sensação de perda. A injustiça. Eu não sabia o que queria. Só que Elias não podia permanecer esquecido. Poirot assentiu. Você esperava que a casa se tornasse realidade. E assim fez. Francis piscou rapidamente. Eu não sabia o que encontraria. Mas o retrato,
eu o encontrei em uma caixa no sótão. Embrulhado em pano, sem assinatura. E de alguma forma eu sabia que era ele. Pendurei-o na sala de música não para assustar, mas para assombrar. Porque alguém aqui merecia ser assombrado. Poirot colocou a mão delicadamente sobre a dela. Mademoiselle, você fez mais do que despertar a memória. Você permitiu que a justiça, embora demorada, viesse à tona. Saint Lionel, com os olhos vermelhos, virou-se. Catriona fez o sinal da cruz em silêncio. Henry não disse nada. Poirot, sempre metódico, deu um último suspiro antes de falar. Não há caso formal para levar à polícia. Não resta ninguém vivo que possa ser acusado do ato em si. Mas o que resta é a compreensão do que foi feito, e do que foi permitido. Ele olhou ao redor da sala e então acrescentou com convicção silenciosa: o menino Elias não será esquecido. Nunca mais. Lá fora, a neblina estava começando a se dissipar da propriedade. As colinas emergiam, silenciosas, mas sólidas, como verdades reveladas após anos de silêncio. Francis estava na janela, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, e disse suavemente: deveríamos dar-lhe um nome. Uma lápide. Um lugar. Poirot, que já havia pensado nisso, assentiu. Há uma pequena clareira atrás da casa. Sob os teixos. Deixe o retrato pendurado lá, até que uma pedra possa ser esculpida. Deixe que diga: Elias, que viveu e foi lembrado. E com isso, Ashombe Hall ficou em silêncio novamente. Mas não em silêncio. Nunca mais. A manhã seguinte chegou com uma clareza surpreendente. A luz do sol filtrava-se pelas janelas leste de Ashombe Hall pela primeira vez em dias, dourando as partículas de poeira e lançando uma luz suave sobre a quietude que se seguiu às revelações da noite. Poirot, sempre acordando cedo, tomou seu chá no terraço dos fundos, com vista para o pequeno bosque de teixos atrás da casa. Era para esse lugar que seus pensamentos se voltavam. Embora o peso emocional da história de Elias tivesse se alastrado sobre a família, Poirot sentia que o caso em si ainda não havia sido totalmente concluído. A verdade havia sido exposta, sim, mas exposição não era a solução. Havia detalhes que ainda resistiam ao sentido, fios soltos enquanto outros se entrelaçavam firmemente na trama da narrativa. Ele sabia por longa experiência que a verdade final, toda a verdade, nem sempre vinha junto com a confissão. Às vezes ela esperava nas sombras do silêncio, ainda esperando para ser revelada. Osam de passos interrompu sus pensamentos. Francis apareceu, enrolada em um chale, com uma expressão pensativa, mas menos tensa do que antes. Ele está conosco agora, disse ela, sentando-se à sua frente. Não sei como explicar, mas a casa parece diferente. Poirot mexeu o chá delicadamente. Uma casa muitas vezes reflete o coração daqueles que a habitam. Segredos, como mofo, crescem nas paredes. Mas a verdade traz ar fresco pelos corredores. Francis deu um leve sorriso. Acho que te devo um agradecimento. Por me ajudar a encontrar o caminho de volta para algo que eu pensava estar perdido. Poirot inclinou a cabeça. Foi a senhora quem ousou revelar a lembrança, Mademoiselle. Eu apenas ajudei a organizar as peças. Ela hesitou, com os olhos fixos no bosque de teixos à distância. Eu estive pensando, disse ela. Por que o mapa foi escondido? Se Catriona estava tentando preservar a memória de Elias, por que enterrar pistas em papéis de parede e compartimentos de sapatos? Por que não falar abertamente no momento em que Lady Edith morreu? A colher de Poirot pousou na xícara. Ele se fizera a mesma pergunta. Porque, talvez, disse ele cuidadosamente, Catriona não foi quem criou o mapa. Francis virou-se para ele, assustada. Então quem? Poirot se levantou, gesticulando em direção ao terreno. Venha comigo. Há algo que precisamos examinar juntos. Eles caminharam lado a lado pela trilha de lajes, a grama ainda molhada de orvalho. Ao se aproximarem do bosque de teixos, Francis diminuiu o passo. Você já viu isso antes? Ela perguntou.
Na base de uma das árvores mais velhas, um brinquedo de criança, um peão de madeira, desgastado pelo tempo, jazia parcialmente enterrado no solo. Não estava lá no dia anterior. Poirot agachou-se para examiná-lo, os dedos percorrendo os entalhes. Letras levemente gravadas na borda. Francis ajoelhou-se ao lado dele. Elias Ashcombe? Poirot assentiu. E não. Entanto, quem colocou isso aqui? Não fui eu, ela sussurrou. E Catriona ficou na cama a manhã toda. Poirot levantou-se lentamente. Alguém ainda está falando. Ainda tentando ser ouvido. A expressão de Francis vacilou. Então quem mais? Mas os pensamentos de Poirot já estavam em outro lugar. Ele se virou abruptamente. Venha. Preciso falar com Sir Lionel. Eles o encontraram na biblioteca, sentado à larga escrivaninha de carvalho, com as mãos cruzadas e os olhos fixos em uma pequena pilha de papéis antigos. Eu me perguntava quando você viria, disse ele, sem olhar para cima. Tenho lido antigas correspondências familiares. Os diários da minha mãe. Tentando entender a mulher que eu pensava conhecer. Poirot se aproximou, examinando os papéis. Um chamou sua atenção, datado de 1910, com a inscrição privado, apenas para mim. A caligrafia era delicada, mas firme. O menino está ficando mais difícil. Ele faz perguntas, escreve nomes que não deveria saber. Se ele falar com Francis novamente sobre o que viu, tudo vai desmoronar. Preciso agir antes que ele abra a boca para a pessoa errada. Poirot digitou. Ela o temia. Não apenas pela sua existência, mas pelo que ele havia testemunhado. Isso levanta uma questão, Sir Lionel. Acredito que ele viu alguma coisa, talvez entre Lady Edith e alguém em quem ela não deveria confiar. Há uma menção vaga a um homem de luvas. Sem nome. Mas repetido. Poirot refletiu sobre isso. Um criado? Um visitante? Ou alguém da casa, confiável e invisível? Ele se virou para Francis. Você disse que viu um homem na sala de música naquela noite. Um homem que se parecia com seu avô. Mas seu avô já estava morto havia 3 meses. Francis arregalou os olhos. Sim. Eu tinha esquecido dessa parte. Fiquei confusa com a lembrança, mas agora sei, lembro de ter pensado, ele deveria ter ido embora. Poirot foi até a janela e depois se virou. Há uma pessoa nesta casa que poderia ser confundida com o velho mestre em condições de pouca luz. Alguém que serviu por anos, que conhecia intimamente os ritmos e segredos da família e que teria acesso a todas as chaves. Francis franziu a testa. Você quer dizer? Não Catriona, disse Poirot. Ela era jovem demais. Mas outra pessoa, alguém que desapareceu da nossa lista de nomes tão silenciosamente quanto um dia desapareceu do serviço. Ele voltou à escrivaninha e pegou o registro da casa. Seu dedo percorreu uma página de 1911. Aqui. Zelador. Empregado de 1905 a 1911. Sem demissão oficial. Sem endereço para correspondência. Sem pensão paga. A voz de Francis saiu num sussurro. Alfred Wick. Os olhos de Poirot brilharam. Sim. Disseram-nos que ele saiu de repente. Mas e se Elias nunca tivesse desaparecido? Sozinho? E se o zelador estivesse envolvido? Lionel se levantou lentamente, com o rosto pálido. Você acha que Alfred Wick o matou? Acho, disse Poirot, que Elias testemunhou algo envolvendo Wick e talvez Lady Edith. Uma ameaça. Um acordo. Uma desgraça. E acho que Lady Edith convenceu Wick a silenciá-lo. Talvez com a promessa de dinheiro, de proteção. E quando o ato foi consumado, ela selou tudo. E Wick desapareceu, subornado ou descartado. Não foi a vergonha que levou ao silêncio. Foi assassinato. Francis olhou fixamente para as páginas do diário. Então quem colocou o mapa? Quem deixou o peão? A voz de Poirot era baixa. Talvez outra pessoa soubesse. Alguém que também viu. Uma criança,
Talvez, uma ainda mais nova que Elias. Ou talvez alguém tenha encontrado os desenhos de Elias escondidos, anos depois. Talvez nunca saibamos com certeza. Houve uma longa pausa. Mas o que sabemos, disse Poirot, é que a verdade falou. Não em um tribunal, mas nesta casa, finalmente. Sir Lionel pegou a carta e olhou para a tinta como se ela pudesse se dissolver com o peso do tempo. Poirot tocou novamente no brinquedo com a mão enluvada e sussurrou. Chega, pequena. Você está à vista. Ele se virou para Frances e disse gentilmente. Devemos mandar esculpir a pedra. Ela assentiu. Sim. Mas não apenas o nome dele. Vamos inscrever. Aqui jaz Elias. Cujo silêncio disse a verdade. Poirot olhou na direção do bosque, onde a luz do sol finalmente penetrava entre as árvores, e sentiu, pela primeira vez desde sua chegada, que Ashombe Hall havia começado a respirar livremente novamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto os preparativos para a colocação da lápide sob os teixos estavam sendo feitos, Poirot retirou-se novamente para a biblioteca, pedindo solidão. Os outros já haviam se dispersado. Frances caminhando lentamente pelo pomar além da casa, Sir Lionel conferenciando com o pedreiro que havia sido chamado discretamente, e Catriona cuidando silenciosamente das tarefas domésticas com uma sensação de encerramento que nunca havia demonstrado antes. No entanto, a mente de Poirot, sempre ativa, se recusava a descansar. Algo ainda resistia à tranquilidade. As peças, embora em grande parte alinhadas, continham um único fio que ainda puxava desajeitadamente as bordas da narrativa. Ele abriu o registro de imóveis novamente e voltou à entrada de Alfred Wick. Nenhuma data de saída, nenhuma carta de demissão, nenhum registro de salários suspensos ou pagamentos finais efetuados. Apenas um nome, uma função e um vazio. Curioso, pensou Poirot, como o silêncio absoluto pode ser tão barulhento. Ele verificou os registros da folha de pagamento. O nome Wick continuou até meados de 1911. Depois cessou. Sem comentários. Sem anotações. Uma parada repentina. Um homem demitido discretamente, talvez desaparecido. Mas então, por que nenhum substituto listado até 1913? Poirot fechou o livro-razão com cuidado e bateu com o dedo no queixo. A casa, durante aqueles 2 anos, aparentemente ficará sem zelador. Incomum, mesmo para uma família em luto ou escondida. E algo mais lhe ocorreu. Algo que Henry Raftray havia dito de passagem no início da semana. Aquele jardineiro desapareceu. Achei que talvez tivesse roubado alguma coisa. Mas, pensando bem, deixou todos os seus pertences para trás. Poirot se levantou e tocou a campainha. Foi Catriona quem chegou, com o avental ainda polvilhado de farinha. Ela parou na soleira, curiosa, mas serena. Mademoiselle, disse Poirot gentilmente, tenho mais um assunto em que gostaria de agradecer a sua memória. Ela deu um passo à frente, cautelosa. Sim, senhor? Quando Alfred Wick desapareceu, disse Poirot, você se lembra de algo em comum nos dias seguintes? Uma busca? Um inquérito? Alguém empacotou as coisas dele. Catriona franziu a testa. Não. Era isso que era estranho. O quarto dele na ala sul ficou intocado por semanas. Por fim, Lady Edith ordenou que o limpassem, mas discretamente. Eu me lembro porque me disseram para não falar sobre isso. Mia Brigaram a Quaimar as Botis Deli, a K Estranho, Poro Ergu a Sobrancelha. Quaimar as Botis Deli? Sim. Ela disse que as solas estavam manchadas. Lama de Brackenmoor, alegou. Mas não houve tempestades recentes. Nada que pudesse ter manchado as solas daquele jeito. Poirot cruzou os braços. A senhora já foi a Brackenmoor, senhorita Blake? Ela pareceu assustada. Não. Eu estava proibida. Diziam que o terreno era inseguro. Pântanos, terreno irregular, armadilhas para animais. Poro Ascencio. No entanto, Lady Edith alegou que Wick estava lá. Os olhos de Catriona se arregalaram ligeiramente. Você acha que,
Aconteceu alguma coisa lá? A voz de Poirot permaneceu calma. Acho que o que foi enterrado em Ashombe pode ser apenas metade da verdade. Catriona hesitou, depois disse: há um velho galpão nos limites da propriedade de Braquemore. Está quase completamente coberto de mato agora. Dizem que era usado por arrendatários durante a temporada de cordeiros. Poirot baixou a cabeça. Merci, mademoiselle. Talvez seja aí que esta história queira terminar. Em menos de uma hora, Poirot pediu ao cocheiro da propriedade que o levasse até Braquemore. Francis insistiu em acompanhá-lo. Ela pouco disse durante o trajeto, apenas observando a paisagem mudar de sebes bem cuidadas para urzes e samambaias selvagens e emaranhadas. O céu havia se tornado cinzento novamente, como se o luto tivesse retornado para caminhar ao lado deles. O caminho até o galpão era traiçoeiro, quase invisível, sufocado por tojo e urtiga. A própria estrutura parecia uma sombra inclinada de madeira e podridão. O telhado cedeu. A porta pendia por uma única dobradiça. Mas Poirot avançou sem hesitar, erguendo a bengala para afastar um arbusto de era enquanto eles se aproximavam. Lá dentro, o galpão estava vazio, exceto por uma pá enferrujada, uma lanterna quebrada e, contra a parede mais distante, o que pareciam ser os restos de uma caixa de madeira quebrada por dentro. Francis estava parada na soleira da porta, de braços cruzados. É difícil acreditar que alguém morasse aqui. Poirot se abaixou, os dedos enluvados roçando a terra perto do centro do chão. Não viveu, disse ele suavemente. Mas talvez tenha morrido. Ele virou uma pedra pesada perto da parede mais distante. O tecido já estava deteriorado nas bordas há muito tempo, mas no bolso interno do peito ele encontrou o que esperava. Uma chave. Ele o ergueu contra a luz. Veja aqui. O brasão de Ashombe. Esta é uma chave doméstica. O Wick aguardou quando fugiu, ou talvez nunca tenha ido muito longe. Francis olhou ao redor, horrorizada. Você acha que ele foi morto aqui? A expressão de Poirot não mudou. Acho que alguém não queria que o Wick falasse. Talvez ele tenha chantageado Lady Edith. Ou talvez tenha se arrependido do que fez com Elias. Seja qual for a causa, foi aí que aconteceu o segundo silêncio. O primeiro foi da criança. O segundo, o seguro do assassino. Francis Resperu Fundo. Mas então quem? Poirot se levantou. Quem saberia deste lugar? Quem teria motivo e oportunidade? Seus olhos estavam distantes agora. Ele viu novamente a estranha compostura de Henry Raftray ao longo da semana. A ansiedade nervosa em sugerir uma solução, seguida por um silêncio repentino quando os fatos se aproximavam do passado sombrio da propriedade. Henry, que sempre parecerá meio dentro, meio fora do círculo íntimo de Ashombe. Henry, que dissera cedo demais e com muita facilidade que o jardineiro havia desaparecido sem deixar vestígios. Quando retornaram a Ashombe Hall, Poirot não esperou. Chamou Henry, que chegou com um ar de confusão, como se estivesse acostumado a fazer. O que foi agora, Poirot? Perguntou ele, ajeitando o colarinho. Já não exumamos fantasmas suficientes para uma semana. Poirot deu um leve sorriso. Só resta um. Ele deu um passo à frente e estendeu a chave. Henry Empalidiciu Legirament. O que é isso? Uma chave, disse Poirot calmamente. Recuperada do galpão de Braquemore, junto com os restos de um casaco que se acredita ter pertencido a Alfred Wick. O galpão é isolado, inacessível a todos, exceto aqueles que conheciam o terreno. Alguém, eu acredito, o enterrou lá para silenciá-lo. Henry Franziu Atesta. Você está insinuando que o senhor, Messier, talvez o tenha seguido. Talvez Lady Edith não fosse a única com medo. Talvez o senhor soubesse demais, e ele também. Talvez o senhor temesse o que ele pudesse revelar. A voz de Henry se elevou, frágil e defensiva. Isso é ridículo. Você não tem provas. O olhar de Poirot não vacilou. Mas eu tenho o padrão, Messier. As inconsistências em sua memória.
sua ânsia em jogar a culpa na casa. E, acima de tudo, seu silêncio diante do retrato de Elias. O Senhor nunca perguntou quem o pintou. O Senhor já sabia. Henry deu um passo para trás. Você não pode me acusar com base em palpites. Não, disse Poirot, com a voz subitamente dura. Mas posso esclarecer o motivo. Você era o único que corria o risco de perder completamente o cargo se a verdade sobre o filho ilegítimo de Lady Edith viesse à tona. Você, cuja carreira jurídica inteira foi construída por ser primo discreto dos Ashombe, necessário, mas nunca totalmente aceito. Elias, legitimado, teria precedência sobre você em questões de herança. Henry estava tremendo agora. Você está errado. Poirot se aproximou. Sou eu? A criança se lembrou de alguma coisa. Você viu nos desenhos dele. Talvez ele até tenha falado com Francis. Você entrou em pânico. Você contou para Edith. Talvez ela tenha dado a ordem. Ou talvez você tenha agido sozinho. O silêncio se espalhou como óleo. Por fim, Henry sussurrou. Ele não deveria estar aqui. Ele não pertencia àquele lugar. Poirot virou-se, com os olhos pesados. Não. Ele só queria ser amado. Ouviu-se o som de passos quando Sir Lionel entrou, já tendo ouvido o suficiente. Ele não disse nada. Apenas caminhou até o aparador e pegou o telefone. Poirot não o impediu. Elias já havia esperado tempo demais. As rodas da justiça, embora lentas em cantos tão isolados do mundo, começaram a girar. Henry Raftray não era mais evasivo. Não havia confessado da forma dramática que Poirot tantas vezes presenciara. Não houve colapso em soluços, nem apego desesperado a alguma esperança final de negação. Em vez disso, havia um silêncio terrível dentro dele, como se a verdade, há muito enterrada como a criança no porão da casa e o homem no pântano, o tivesse esgotado até a exaustão. Ele estava sentado na sala de estar onde tudo começara, olhando fixamente para o papel de parede agora despido, restando apenas os ossos de gesso desbotado. Sir Lionel havia convocado a polícia local, mas não haveria nenhuma prisão em massa, nenhum espetáculo. O inspetor que chegou, um homem corpulento e desgastado pelo tempo chamado Cartwright, parecia quase se desculpar ao prender Henry. Poirot observou sem satisfação. Aquela emoção não tinha lugar ali. Apenas completude. Um círculo, antes fechado com mentiras, agora se abria para a luz. Francis estava parada na janela, com os braços cruzados sobre o peito e o rosto indecifrável. Foi ela quem finalmente falou depois que os policiais partiram com Henry a reboque. Ainda não entendo o que o fez finalmente agir. Depois de todos esses anos, por que agora? Poirot estava novamente em pé diante da lareira, o lugar que uma vez guardou um sapato escondido e um bilhete queimado. Ele não desviou o olhar ao responder. Porque, mademoiselle, a memória não é algo estático. Ela muda. Ela se aguça, embota, distorce. Mas, acima de tudo, ela persiste. Acredito que Henry temia que alguém, talvez você, estivesse começando a se lembrar com clareza. O retrato o perturbava. O mapa o perturbava. E ele temia que o passado não permanecesse mais em silêncio. A voz de Francis estava tensa. Então ele tentou desviar as suspeitas. Fingir que sabia menos do que sabia. Sim, disse Poirot simplesmente. Mas ele sabia demais. Sempre suba. Houve uma longa pausa antes de Sir Lionel entrar, movendo-se com uma rigidez que tinha menos a ver com a idade e mais com o fardo que agora carregava. Serviu-se de um conhaque, não ofereceu nada e sentou-se. Poirot virou-se para ele. Sua família, Messier, foi preservada nominalmente. Mas será lembrada não por seus títulos ou por sua história, mas pelo silêncio que manteve. E pelo preço desse silêncio. Lionel não respondeu por um instante. Quando o fez, sua voz saiu baixa. O senhor acredita em redenção, Sr. Poirot? Poirot considerou a questão com a devida consideração. Eu acredito na verdade. E onde há verdade, pode haver cura.
Mas a redenção é um fardo que os vivos devem escolher carregar. Ela não vem de uma só vez. Ele olhou para Francis. Mas também acredito que esta casa agora pertence a uma geração capaz de carregar esse fardo honestamente. Francis, que havia permanecido em silêncio por tanto tempo, assentiu. Ele terá seu nome. Uma pedra sob os teixos. E a verdade no registro da família. Eu já escrevi. Poirot se permitiu um pequeno e raro sorriso. Muito bem. Os dias que se seguiram transcorreram em um ritmo contido. Henry fora levado para o centro de detenção mais próximo, onde acusações eram preparadas não apenas pelo crime histórico contra Elias, mas também pelo assassinato de Alfred Wick, cujos restos mortais haviam sido confirmados pela equipe forense enviada ao galpão de Brackemore. O tempo tornará a condenação complexa, mas as evidências de ocultação deliberada, de adulteração de registros familiares e suas próprias palavras condenatórias seriam suficientes. Sir Lionel informou discretamente o restante da família, oferecendo-lhes a oportunidade de visitar a casa, ou de se ausentar. Poucos responderam. A pedra foi colocada 3 dias depois, sob os teixos antigos. Catriona e Francis estavam de pé, uma de cada lado, cada uma segurando uma pequena rosa branca. Poirot observava a uma distância modesta, com as mãos postas e a cabeça ligeiramente abaixada. A escultura era simples. Elias Ashombe de 1906 a 1911 ele não foi esquecido. Não havia sobrenome em sua certidão de nascimento. Não havia registro de batismo. Mas agora, seu nome havia encontrado seu lugar. Ashombe nunca mais fingiria que não viverá. Após a pequena cerimônia, Francis se aproximou de Poirot, que estava parado perto da borda do bosque, com os olhos observando o vento agitar a grama ao redor da pedra. Eu estava pensando, disse ela baixinho, em transformar a antiga sala de música em uma sala de leitura. Um lugar tranquilo. Gostaria que as crianças da aldeia viessem usá-la. Enchê-la de luz e vozes novamente. Poirot se virou para ela e seu sorriso era genuíno. Isso, mademoiselle, seria muito apropriado. Onde antes havia um silêncio imposto pelo medo, que haja um som nascido da alegria. Caminharam juntos por um momento, em direção ao terraço onde o chá da tarde havia sido servido. O ar estava mais leve do que em dias. A ameaça havia se dissipado. A lembrança havia falado. Você vai ficar mais uma noite? Perguntou Francis. Imagino que Londres vai ficar fria depois deste lugar. Poirot riu baixinho. Londres é sempre fria para a alma, mas precisa para os pés. Não, preciso voltar. Há casos me aguardando. Mas este, apontou para o bosque, este era um quebra-cabeça que valia a pena o exercício completo das pequenas células cinzentas. Francis inclinou a cabeça. Posso perguntar mais uma coisa? Claro. Você já se cansou da verdade? Das suas consequências? Poirot fez uma pausa. Não, mademoiselle. Só me canso quando as pessoas a temem. A verdade em si, mesmo quando terrível, restaura a ordem. Ela traz clareza. E é da clareza que nasce a paz. Sentaram-se juntos à mesa enquanto o sol se punha, lançando longas sombras sobre o gramado. Catriona juntou-se a eles alguns minutos depois, trazendo uma velha caixa de música que havia encontrado e restaurado. Quando ela deu corda, ela tocou uma melodia cadenciada e incerta. Algo que talvez tenha sido uma canção de ninar. Poirot ouvia de olhos fechados, deixando a melodia pairar sobre ele. Imaginou Elias, apenas uma vez, sentado sob o piano, cantarolando. Não assustado. Não silencioso. Apenas uma criança. Ao anoitecer, a mala de Poirot estava pronta. O carro estava pronto na entrada da casa. Sir Lionel veio se despedir dele, com as mãos nos bolsos e os ombros um pouco mais retos do que antes. Você vai me perdoar, disse Lionel, se eu não disser obrigado. Poirot inclinou a cabeça. Entendo. E você tem razão, acrescentou Lionel. A redenção não virá rápido. Mas virá. Poirot estendeu a mão. Chega.
Enquanto o carro se afastava de Ashombe Hall, serpenteando pela longa entrada e passando pelos portões de ferro, Poirot se virou para dar uma última olhada na casa. As janelas, que antes pareciam espiar para fora com medo, agora pareciam quase abertas, reflexivas, observando não como guardiões de segredos, mas como testemunhas do que finalmente viera à tona. Ele se recostou no assento e cruzou as mãos. A justiça, pensou ele, nem sempre chegava a um tribunal. Às vezes, chegava ao descascar cuidadosamente o papel de parede. Ao encontrar um sapato, na lembrança de uma criança a quem disseram para esquecer. E às vezes, o menor fantasma deixa o eco mais alto. A viagem de trem de volta a Londres não ofereceu descanso a Poirot. A paisagem passava num suave borrão, mas sua mente, tão raramente satisfeita em deixar um assunto para trás, voltou-se mais uma vez para os acontecimentos em Ashombe Hall. Algo o incomodou. Não exatamente dúvida, pois ele havia atado o fio que ligava os segredos da casa, e a confissão, por mais relutante que fosse, de Henry Raftray havia posto em prática a justiça legal. Não, o que restava era mais sutil, mais elusivo. Ele revisou a linha do tempo mentalmente. O desaparecimento de Elias. O selamento da sala de música. A demissa o silenciosa de Alfred Vick. A fria governança da casa por Lady Edith. A proximidade de Henrique com o poder, mas não verdadeiramente sob seu domínio. O túmulo improvisado no galpão de Brackemore. Tudo lógico. Tudo apoiado. E ainda assim, uma coisa não me caía bem. O fragmento de carta encontrado na lareira. Se ela se lembra. Poirot a aceitara como sendo a letra de Lady Edith, um eco de seu medo de que Francis, quando criança, pudesse se lembrar do destino de Elias. Mas agora, longe do peso taciturno de Ashombe, Poirot questionava a certeza dessa suposição. Não havia assinatura. Nenhuma data. E Catriona Blake nunca confirmou positivamente que era a letra de Lady Edith. Apenas presumiu. Poirot, tão preciso em seus julgamentos, agora se repreendeu. Ele havia aceitado o consenso sem aplicar o método. Mon Dieu, murmurou ele. Há mais para saber. Ao chegar a Viteaven Mansions, tarde da noite, não descansou. Enviou um recado ao seu contato no cartório, solicitando documentos referentes aos funcionários da propriedade empregados em Ashombe entre 1905 e 1912. E então, com meticuloso cuidado, retirou a cópia do retrato que havia tirado, de Elias. As iniciais CB 1910 ainda mal estavam visíveis na borda interna da moldura. Ele o virou sob a luz do lampião. Catriona Blake, disse ele em voz alta. Você tinha 15 anos. Uma criada. Mas sua mão já era capaz de detalhes tão sutis. Ele observou a expressão da criança na pintura, aqueles olhos tão perspicazes. Havia inteligência ali, e tristeza, sim, mas também algo mais. Um reconhecimento. A criança tinha visto algo, compreendido algo. E alguém, anos depois, garantiu que ela não só seria vista novamente, mas também reconhecida. Um mapa escondido sob papel de parede. Um sapato inteiro. Ele se recostou lentamente. Clara. Não Catriona. Clara. E ao lado do nome, na margem do arquivo, havia uma nota escrita à mão com tinta desbotada. Filha contratada como ajudante de cozinha. Veja CB1. CB. Poirot olhou novamente para a assinatura no retrato. CB 1910. Catriona Blake havia pintado o retrato de Elias. Sim. Mas e se ela o tivesse feito não apenas como sua babá, mas como sua irmã? Ele olhou para os documentos e as peças finalmente começaram a se encaixar. Clara Blake serviu na casa por 6 anos. Tempo suficiente para conhecer os ritmos de Edith Ashombe, seus segredos, sua vergonha. Se Clara teve uma filha, Catriona, em 1895, então, em 1910, Catriona teria 15 anos. A idade correspondia. E se Clara tivesse morrido em 1910, logo após a chegada de Elias, o que teria causado sua morte? Poirot não acreditava em coincidências.
Ele enviou uma segunda solicitação ao cartório local em Gloucestershire, solicitando a certidão de óbito de Clara Blake. A resposta chegou por volta do meio-dia. A causa: queda da escada. Fratura no cráneo. Declarada acidental. Ele leu a frase 2 vezes e depois a dobrou com cuidado. Não, murmurou Poirot. Nunca foi um acidente. Se Clara Blake soubesse da verdadeira origem de Elias, se tivesse visto algo ou ameaçado falar, sua remoção teria sido imperativa para alguém tão controladora quanto Lady Edith. Uma ameaça eliminada. Sua filha, Catriona, muito jovem e vulnerável, continuou na casa, silenciada pelas circunstâncias e pela dor. Mas a filha não havia esquecido. Poirot tomou providências para retornar a Ashombe. Quando chegou, no final da tarde, não foi anunciado. Encontrou Frances no jardim, cuidando das sebes de bucho com uma tesoura. Ela olhou para cima, assustada. Senior. Poirot, o senhor esqueceu alguma coisa. Poirot fez uma pequena reverência. Esquecido? Não. Descoberto? Sim. Posso falar com a senhorita Blake. Catriona foi encontrada na cozinha, polindo prata com concentração metódica. Quando entrou na sala de estar e viu Poirot, parou apenas brevemente. Achei que seu trabalho aqui já tivesse terminado, ela disse calmamente. Eu também acreditava nisso, respondeu ele. Mas, na verdade, a verdade raramente se resume a uma única camada. Às vezes, é preciso olhar por baixo da última camada de tinta para encontrar a imagem original. Ele apontou para a poltrona. Ela sentou-se sem protestar. Poirot retirou a fotografia da pintura e a estendeu. Este retrato, Mademoiselle Blake, tem suas iniciais no verso. Você me disse que o pintou depois que Elias desapareceu. Que ele lhe apareceu em um sonho. Ela não disse nada. Poirot continuou. E, no entanto, tantos detalhes exigem mais do que memória. Exigem proximidade. Conhecimento das expressões da criança. O formato das suas mãos. A maneira como ela se portava. Catriona assentiu lentamente. Eu o conhecia bem. Poirot se inclinou para a frente. Porque ele era seu irmão. Seu rosto não mudou, mas seus olhos, cheios de tristeza, não desviaram o olhar. Eu pensei, ela disse depois de um momento, que ninguém jamais conseguiria juntar as peças. Eu não teria, admitiu Poirot. Mas os registros de emprego mencionam sua mãe. Clara Blake. Uma queda. Declarou acidente. 2 meses depois da chegada de Elias. Não foi acidente. Foi. A garganta de Catriona se moveu enquanto ela engolia em seco. Ela ameaçou contar. Reconheceu as feições de Elias. Sabia que ele era filho de Lady Edith. Não adotado. Não primo. Dela. Poirot baixou a voz. E Lady Edith não podia permitir isso. Ela disse que ia fazer parecer que minha mãe tinha bebido. Escorregou. E escorregou. Frances, que permanecerá perto da porta, deu um passo à frente, pálida. Mas Elias, como você pôde ficar, sabendo o que aconteceu? Porque ele estava lá, disse Catriona, com a voz embargada pela primeira vez. Porque ele precisava de alguém. E eu pensei, talvez eu pudesse protegê-lo. Poirot esperou. Escondi o sapato quando percebi que ninguém mais guardaria nada dele. Pintei o retrato para lembrar. Desenhei o mapa e o prendi na parede. Pensei que, um dia, alguém olharia. Talvez Frances. Talvez ninguém. Mas era a única maneira que eu tinha de revidar. Poirot se levantou e caminhou até ela, colocando delicadamente a fotografia ao seu lado. Você conseguiu, mademoiselle. Depois de todos esses anos, você conseguiu. A verdade veio porque você a preservou. Catriona assentiu, embora as lágrimas agora corressem livremente. Achei que se eu dissesse isso em voz alta, perderia tudo. Mas perdi mesmo assim, não foi? Frances ajoelhou-se ao lado dela. Não. Você não fez isso. Você deu a ele algo que não conseguimos.
memória. Nome. Poirot despede USC discretiment. Não havia necessidade de envolver mais as autoridades. O passado falará. O futuro agora pertencia àqueles corajosos o suficiente para viver sob sua luz. Ao passar pelo retrato uma última vez no corredor, ele parou. Elias olhou para ele. Não é mais um fantasma. Não está escondido. Não está silenciado. Lembrado. A manhã seguinte estava clara, fresca com o toque precoce do outono. A luz entrava pelas janelas altas de Ashombe Hall em faixas douradas, refletindo-se nas maçanetas de latão dos corrimãos da escada e lançando poças macias no piso de carvalho. A casa, embora ainda silenciosa, não parecia mais sufocada. Respirava novamente, lenta e dolorosamente, como algo há muito enterrado lutando pela vida. Poirot estava sentado na sala de estar, tomando café, com a mala já arrumada ao lado. Frances entrou momentos depois, vestida de cinza, a gola da blusa impecavelmente abotoada, o rosto calmo, mas marcado pela intensidade dos dias anteriores. Ele carregava uma carta na mão, sem lacre. É do advogado local, disse ela, oferecendo sobre Elias. Achei que você gostaria de ler antes de ir. Poirot pegou-o delicadamente e examinou a página. Confirmava o reconhecimento de Elias Ashombe nos registros paroquiais, seu nome a ser registrado formalmente como filho de Edith Ashombe e pai não identificado. As autoridades, comovidas pelo testemunho convincente e pelas evidências descobertas, concordaram em emitir um registro retificado. Na base, alguém havia escrito a lápis: placa comemorativa a ser colocada no Jardim Memorial de Ashombe a pedido da família. Ele o devolveu com um aceno de cabeça. É mais do que papel, mademoiselle. É uma restauração. Frances dobrou a carta. Era o que ele merecia. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que ela perguntou: Você realmente vai embora hoje? Poirot deu um leve sorriso. Sou um homem de muitos casos, e o mundo continua a girar. Mas não esquecerei Ashombe. É raro, mesmo para Hercule Poirot, ser chamado não apenas para resolver um mistério, mas para consertar a fratura de gerações. Frances deu uma risada curta e seca. Você já fez isso. Mais do que imagina. Ele a olhou atentamente. E você, mademoiselle? O que vai fazer agora? Ela olhou para o corredor, onde o retrato de Elias havia sido cuidadosamente recolocado. Fique. Por enquanto. Há muito a ser reconstruído. Os empregados. Casa. A confiança da aldeia. Talvez. Catriona também quer ficar. Eu lhe ofereci o cargo de governanta. Desta vez, com propriedade. Com autoridade. E um futuro. Poirot arqueou as sobrancelhas, satisfeito. Muito sábia. Ela é uma mulher de grande coragem. É sim, Frances concordou suavemente. Eu a julguei mal por anos. Eu só via o silêncio, não o que ele escondia. E enterrou não apenas o corpo de um homem, mas a memória de uma criança. Isso não é um erro. É uma escolha. Seja no tribunal ou na consciência, a justiça não esquecerá. Frances assentiu lentamente, aceitando a proposta. Seus olhos então se voltaram para o corredor, onde a luz havia se deslocado, criando longas sombras ao redor da moldura do retrato. Tenho tido sonhos muito estranhos, murmurou ela. Eles não são mais assustadores. São apenas silenciosos. Elias parado no jardim. Observando a casa. Como se estivesse esperando por alguma coisa. Poirot inclinou a cabeça. Talvez não esperando. Talvez, ficando. Uma parte da casa, como deveria ser. Passos no corredor chamaram a atenção deles. Catriona apareceu na porta, vestida com uma saia de lã azul marinho e blusa engomada, com os cabelos prateados presos com esmero. Ela carregava algo nas mãos. Um pequeno envelope. Eu pretendia te entregar isso ontem, disse ela, dirigindo-se a Poirot. Mas não pareceu o momento certo. Ele o pegou com cuidado, abriu e tirou um pedaço de papel dobrado.
A tinta havia desbotado para um tom marrom avermelhado, as bordas rachadas pelo tempo. Era um bilhete, com no máximo 2 frases. Para quem encontrar isso, ele foi gentil. Ele não fez nada de errado. Por favor, lembre-se disso. Por favor, lembre-se dele. C.B. Poirot segurou em silêncio e então ergueu os olhos. Quando você escreveu isso? Catriona deu de ombros levemente. 1 semana depois que ele desapareceu. Eu queria enterrá-lo junto com o sapato, mas não consegui. Guardei-o todos esses anos, sem saber o que fazer com ele. Ele o dobrou cuidadosamente e o devolveu ao envelope. Você fez exatamente a coisa certa, mademoiselle. Você deu voz a ele. Ela assentiu, mantendo a compostura. Era tudo o que eu queria. Caminharam juntos até a frente da casa. O carro já esperava, com o vapor sibilando suavemente sob o capô. O motorista saiu para abrir a porta, mas Poirot parou ao pé da escada. Olhou para a fachada de Ashombe Hall, as muitas janelas, as torres imponentes, a pedra desgastada pelo tempo. Não parecia mais uma fortaleza de verdades ocultas. Espero, disse ele finalmente, que esta casa se torne um lugar de paz. Francis estava ao lado dele. Nós faremos isso. Poirot entrou no carro, chapéu na mão, e enquanto este se afastava pela longa trilha de cascalho, permitiu-se um último olhar para trás. A casa permanecia imóvel atrás dele, emoldurada agora não por nuvens, mas por um céu azul suave. Imaginou Elias ali, como Francis descrevera. Parado na beira do jardim, não assombrando, não esperando, mas simplesmente pertencendo. A estrada fez uma curva e a casa desapareceu atrás das árvores. Poirot se recostou e fechou os olhos. Em sua mente, repassou o caso do começo ao fim, cada detalhe em sequência. O papel de parede rasgado. O mapa escondido. A lasca de rio marcada sob a tinta desbotada. O sapato. O retrato. O silêncio que se apegara a cada parede e as vozes, há muito abafadas, que finalmente haviam encontrado fôlego. O mundo do lado de fora da janela se transformou em um borrão de movimento. Campos, sebes e nuvens passageiras. Mas, na mente de Poirot, uma conclusão final se estabeleceu com perfeita clareza. Que mesmo os segredos mais terríveis, uma vez desenterrados, poderiam levar não apenas à justiça, mas também à cura. E que uma criança esquecida poderia se tornar, finalmente, o cerne de uma história que não teria mais vergonha de ser contada. O menor fantasma havia sido lembrado. E a lembrança, pensou Poirot, era seu próprio tipo de justiça. O sol de outono mergulhava sobre Londres quando Poirot retornou a Vitehaven Mansions. Embora viajasse muito, ele sempre apreciava a ordem e a tranquilidade de seu apartamento. A disposição simétrica de seus pesos de papel egípcios, o brilho impecável do piso de parquet e a fotografia de Hastings em moldura de prata que ficava ao lado da lareira. Ele desfez a mala metodicamente, colocando cada item em seu devido lugar, antes de se acomodar em sua poltrona com um jantar modesto à sua frente. A lareira crepitava, a hora soava discretamente, e Poirot se permitiu, finalmente, o mínimo de reflexão. O caso em Ashombe era diferente da maioria. Não pela falsidade ou pelo crime há muito enterrado, mas pelas frágeis emoções enredadas nas mentiras. Não se tratava de ganância ou ganho, nem mesmo de vingança. Tratava-se de vergonha, de medo, e do instinto desesperado de proteger um nome às custas de um filho. E, no entanto, também se tratava de memória, e de quão ferozmente ela pode resistir mesmo quando ordenada a desaparecer. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida discreta. Poirot se levantou e abriu a porta, encontrando um jovem funcionário parado ali, ofegante, segurando um envelope lacrado. Correio especial, senhor. The Policia de Gloucestershire. Acabou de chegar. Poirot aceitou, agradeceu ao homem e voltou para dentro. Rompeu o lacre com cuidado. O conteúdo foi breve. Declaração de Henry Rattray, analisada pelo inspetor-chefe Cartwright. Os olhos de Poirot se estreitaram enquanto ele lia. Agi para proteger a família.
Essa é a verdade. Elias sabia das coisas. Ele tinha começado a falar abertamente sobre a Dama de Luvas. Ele se referia à Lady Edith, é claro. Eu a avisei. Ela me disse que estava tudo sob controle. Mas então Wick ameaçou ir à imprensa se ela não o pagasse. Fui eu quem sugeriu que o menino fosse mandado embora discretamente. Pensei que eles arranjariam um lar, talvez na França. Mas quando soube depois que ele havia desaparecido, suspeitei do pior. Edith nunca confirmou. Ela nunca negou. E eu nunca perguntei. Quando Wick desapareceu, eu soube. Mas não disse nada. Enterrei tudo. Disse a mim mesmo que estava tudo acabado. Mas quando o papel de parede foi rasgado e o retrato apareceu, eu soube que alguém se lembrava. Isso me apavorou mais do que qualquer policial. Eu não matei Elias. Mas deixei que ele fosse esquecido. E, ao fazer isso, fui tão culpado quanto qualquer um que tivesse posto as mãos nele. Poirot abaixou a página. Lá estava. A confissio final. Não da mão que cometeu o ato, mas do silêncio que se seguiu. A verdadeira vilã fora Lady Edith Ashombe, com sua fria ambição e necessidade de controle distorcendo todas as vidas ao seu redor. Mas foi Raftray quem selou esse silêncio. Quem garantiu que a sala nunca fosse aberta, o mapa nunca fosse seguido, o nome nunca fosse pronunciado. Catriona Blake não havia apenas preservado a memória. Ela havia ressuscitado a voz de uma criança que não conseguia mais falar. E Frances, assombrada por fragmentos de memória, ousara rasgar o véu. Poirot se levantou e foi até a janela, contemplando os telhados, as luzes da cidade brilhando como estrelas dispersas. Em muitos casos, o motivo era dinheiro, vingança ou ciúme. Mas em Ashombe, fora medo, medo da desgraça, medo da exposição, medo da própria verdade. E ainda assim a verdade perdurou. Através de desenhos em pedra. Através do canto de um mapa. Através do desafio silencioso de uma jovem donzela que eu não esqueceria. Poirot deu um tapinha no envelope uma vez, como se quisesse selar o assunto em sua mente. A ordem, murmurou ele, foi restaurada. Ele voltou para a cadeira, colocou o envelope na gaveta da escrivaninha e pegou seu livro da noite. Mas, antes de abri-lo, permitiu-se uma última olhada para a lareira. Elias não viveu muito. Mas foi gentil, como Catriona escrevera. E não foi esquecido. Foi o suficiente. E enquanto as chamas tremulavam e as sombras dançavam ao longo das superfícies polidas de Viteaven Mansions, Hercule Poirot, mestre da lógica, devoto da ordem, permitiu-se, por apenas um momento, o raro conforto de saber que a justiça, finalmente, havia falado não por meio da lei ou da vingança, mas pela memória. O menor fantasma havia deixado sua marca. E a história, como todas as histórias devem ter, encontrou seu final.